Segunda Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Ela nos traz uma grande lição para as nossas vidas, para o exercício da fé. Para o exercício da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que importa é que aqueles que se achegam a Deus, creia que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: Vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de buscar o Senhor. Versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a destes à semente de Abraão, teu amigo para sempre? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante deste templo, que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, porém, aqui estão os homens de Amon, de Moabe, do monte Seir, cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizestes herdar. Versículo 12. Ó nosso Deus, não julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas nós somos colocados diante de batalhas onde não escolhemos, situações das quais nós não cavamos com as próprias mãos, nós não buscamos, e nos encontramos em situações de pressão, de desafio, de batalhas, de decisões, das quais nós não somos capazes de vencer. Porque Josafá, ele diz no versículo de número 12, falando para Deus, em nós não há força, em nós não há força. Os inimigos são muitos, a capacidade deles contra nós é maior do que a nossa força, sabe? Eram 3 nações unidas contra Judá, avançando rapidamente, já posicionado no Vale dos Passageiros, né? Perto de Engedim, e humanamente não havia saída para Josafá, nem para o seu exército, por mais que eles pudessem se preparar para aquela batalha. Humanamente falando, eles não tinham condições de vencer o inimigo. Esse texto é um mapa espiritual para quando a nossa alma grita: Senhor, não sabemos o que fazer. Você já se encontrou em momentos assim, aonde você olha para a situação, você olha para Deus e fala: meu Deus, e agora? Socorro, Pai. Porque você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não tem como achar saída, não tem como encontrar resposta para a situação. Por mais que você olhe para a esquerda ou para a direita, você não vê um ponto de escape para a sua vida. Essa era a condição de Josafá. Essa era a condição. Quando o ataque chegou diante de Josafá,
ele toma uma atitude, essa atitude que nós precisamos observar, que vai nos ensinar. Quando o ataque chega, ele se volta para Deus. Do versículo 1 ao versículo 4, que nós acabamos de ler, vai retratar aqui essa situação dessas três nações, Moabe, Amon e Edom, que representam os inimigos superiores, confederados, organizados, e já dentro do território de Israel, para combater a Josafá. E Josafá recebe a notícia, dizendo: uma grande multidão vem contra ti. Não é uma notícia fácil de se receber. E normalmente é quando a notícia chega aos nossos ouvidos que o desespero vem, né? Quando alguém fala: olha, a situação é grave, não há esperança, não tem saída, não tem solução, o inimigo é maior do que a sua capacidade, sabe? O problema é gigantesco, sabe? Não tenho como você fazer algo para resolver a sua situação. Quando a notícia chega aos nossos ouvidos, normalmente o nosso coração desfalece. Você já viu pessoas que, quando vai ao médico e recebe uma notícia trágica, dizendo: olha, você está com câncer. E aí a pessoa já desmorona, né? Uma notícia impactante nas nossas vidas, sabe? E você nem pensa sobre a possibilidade de um milagre, você não consegue no momento reagir pensando em um tratamento, em alguma coisa que possa haver solução. A notícia trágica chega até você, automaticamente seu coração desfalece e você desmorona. Mas a vida de Josafá, ela é um exemplo de fé para as nossas vidas, para que nós possamos aprender com a atitude de Josafá a tomarmos uma posição diante dos tempos difíceis, diante das adversidades. Porque a primeira reação de Josafá não é buscar o poderio bélico, não é buscar a força militar de Israel para combater os inimigos. Você não vai ver Josafá buscando os seus comandantes, buscando os seus conselheiros de guerra, para buscar a melhor estratégia para vencer o inimigo. A primeira atitude de Josafá, diante dessa notícia difícil, que uma grande multidão vinha contra ele, que havia um exército poderoso, armado à frente de batalha, contra a sua nação, contra o seu povo, ele não vai buscar conselhos militares, ele vai buscar a presença de Deus. Ele vai buscar conselhos espiritual. Ele vai em Deus, porque diz o versículo 3 do capítulo 20, diz assim: temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. A notícia chegou até Josafá, o seu coração ficou temeroso, mas ao invés de buscar força nas coisas naturais, ele vai buscar força em um Deus Todo-Poderoso que poderia mudar a sua história. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. O medo, ele não é a derrota, mas é o convite à dependência. O medo, ele é algo natural, o medo ele vai vir ao seu coração quando os dias se tornarem difíceis. Você nunca vai estar com a ausência de medo no seu coração, mas a questão é: o que fazemos quando o medo toma o nosso coração? O que fazemos quando o medo vem tentar roubar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus? O que fazemos diante de notícias que nos causam medo? Porque quando o medo tomou o coração de Josafá, ele recorreu a um Deus que pode todas as coisas, que era poderoso para fazer infinitamente mais do que ele pedisse ou pensasse. Um Deus que era poderoso para mudar toda e qualquer situação. Então, quando você não sabe o que fazer, a primeira coisa que precisamos fazer é buscar o Senhor. Quando você está diante de uma situação da qual você olha para um lado e para o outro e não vê saída, não vê resposta, a primeira atitude que devemos ter é nos prostrarmos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e clamarmos para Ele. Clamarmos a Ele, é como o salmista fez. O salmista, não me recordo agora qual salmo que é, mas ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí automaticamente já vem a resposta, ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Até o momento em que ele olhava para os montes, ele não encontrava saída, mas ao olhar para cima, ele lembra de um Deus todo-poderoso que tinha poder para mudar a sua situação, a sua história. E assim Josafá, ele lembrou desse Deus todo-poderoso, buscou primeiro o Senhor, proclamou um jejum, sabe? E
O jejum é a resposta do coração que diz: não confiamos em nossa força, mas no teu poder. É uma forma de você se colocar totalmente na dependência de Deus. Judá não convocou soldados primeiro, mas convocou adoradores, convocou pessoas que buscassem o Senhor, conclamou a igreja de Deus para se prostrar diante de Deus e buscar o Senhor, porque o versículo 4 diz assim: Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. Queridos, nós temos a melhor ferramenta que precisamos para vencer as batalhas. Nós temos a melhor estratégia de guerra, de batalha, para vencer qualquer inimigo que possa se levantar nas nossas vidas. Nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos a palavra, e nós temos um Deus que responde a nossa súplica e atende o nosso clamor. Um Deus que nos garante a vitória. Um Deus que nos leva a sermos vitoriosos em meio a qualquer adversidade, quando colocamos o nosso coração nele, quando colocamos a nossa esperança. E aqui nós vemos Josafá se posicionando diante de Deus e chamando o povo para si, falando: vamos orar, vamos jejuar, vamos nos humilhar na presença de Deus e gritar a Deus por socorro. Vamos clamar ao Senhor para que Ele venha nos socorrer. Quando as adversidades vêm, queridos, nós precisamos ir aos pés do Senhor. E quando a nossa força é tão pequena que mesmo sozinhos orando não conseguimos recobrar o ânimo, precisamos buscar pessoas que nos ajudem a fortalecer a nossa fé, que nos ajude em oração, que esteja junto de Deus, intercedendo junto conosco em nosso favor. Mas muitas vezes nós buscamos muitos outros conselhos, menos o conselho de Deus, né? Buscamos muitos outros lugares, menos a direção que a palavra de Deus. E Josafá, ele vai se humilhar diante de Deus, porque o jejum é justamente isso, é declarar: não confiamos em nossa força, mas confiamos no teu poder. É uma maneira de declarar a confiança em Deus. Judá não convocou soldados, mas foi convocar adoradores, pessoas que buscassem a Deus, pessoas que jejuassem. E é assim que começa toda a vitória espiritual. Não há como vencermos as batalhas por meio da fé, sem nos colocarmos em quebrantamento, em rendição à presença do Deus do Poderoso. Se nós não colocarmos a nossa vida, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, se não rendemos inteiramente a nossa vida ao Senhor, não há como vencer as batalhas espirituais. As batalhas espirituais, elas não são vencidas por meio de estratégias naturais, mas há algo aqui mais profundo na história de Josafá, porque do versículo 5 ao 9, na oração de Josafá, vai nos mostrar algo muito interessante. Quando Josafá ora, ele vem lembrando de quem é Deus, de quem é o seu Deus. A oração de Josafá é uma das mais belas das Escrituras. Ele ora expondo a palavra, não suas emoções. Ele não vem colocando diante de Deus o sentimento de medo que estava tomando o seu coração, mas ele estava trazendo à memória o que lhe trazia esperança e quem era o seu Deus, porque diz lá o versículo 5: pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e diz o versículo 6, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não é tu o Deus dos céus? Ó Senhor, Deus de nossos pais. O que Josafá estava dizendo? O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus de aliança, é o Deus de promessa, é o Deus que cumpre a sua palavra, aquilo que prometeu. É um Deus que não desampara os seus, é o Deus que está sempre presente com os seus. Josafá, ele começa a lembrar em sua oração quem era esse Deus, a grandeza, o poderio desse Deus. Tu és o Deus dos céus, o domínio sobre todas as nações. Ninguém pode resistir a ti. Tu és o Deus soberano sobre terra, sobre os céus. Tu és o Deus que governa todas as coisas. Queridos, e nos momentos de adversidade, nós precisamos lembrar de quem é o nosso Deus.
do poder, da capacidade, da majestade, da glória, da força que ele tem sobre todas as coisas. Esse Deus a quem nós buscamos não é um Deus que, sabe, que tem a possibilidade de perder uma batalha. Não, mas é um Deus vitorioso sobre todas as adversidades. É um Deus que não perde batalha, é um Deus que, sabe, é invencível. É um Deus que governa, que tem todo o domínio, todo o poder sobre todas as coisas. Josafá começa olhando para cima, não para o problema. Nós precisamos aprender a mudar a direção do nosso olhar diante das adversidades. Não é questão do medo. O medo é natural, você vai sentir medo diante dos problemas, é natural. Sabe? Você passa por uma situação difícil, é natural o medo tomar o seu coração. Nós temos sentimentos, temos emoções, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso contexto humano. Nós somos seres humanos. Mas a questão é, diante do medo, para que direção vai o seu olhar? Para onde vai os seus olhos? É aquilo que eu disse ao salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus Todo-Poderoso. Os seus olhos precisam direcionar, os seus olhos precisam se voltar para um Deus Todo-Poderoso, e é para lá que os olhos de Josafá vai. Josafá, em meio ao medo, em meio à tribulação, em meio ao problema se agigantando ao seu redor, ele olha para um Deus que é Todo-Poderoso. Ele diz para Deus: tu és Deus dos céus, tu és Deus dos céus, tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Quando ele diz o Deus dos nossos pais. Lembrando que foi Deus quem tirou o seu povo do Egito, com mão forte atravessou pelo Mar Vermelho, sustentou no deserto, atravessou eles o Jordão e lhes deu a terra que lhes prometeu. O Deus que, em meio ao período dos juízes, em vários momentos expulsou os inimigos. O Deus que, por meio de Davi, deu paz a Israel no tempo do governo de Salomão. E agora que está Israel novamente, com inimigos diante deles, e ele está lembrando: o Senhor é o Deus dos nossos pais. O Senhor é o Deus que no passado fez grandes coisas, fez grandes maravilhas. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, permanece o mesmo para sempre. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Então podemos colocar os nossos olhos nele. Então, diante das adversidades, diante dos problemas, lembra de quem é Deus. Traga a memória quem é o Senhor da sua vida. Faça como Josafá em sua oração, lembrando: tu és o Deus dos céus, domínio sobre todas as nações, ninguém pode resistir a ti. Mas Josafá também lembra das promessas de Deus. Ele cita a aliança com Abraão, a história da terra, a construção do templo, e faz referência à oração de Salomão, quando ele fala aqui no versículo de número 7: ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? O que Josafá está fazendo? Está lembrando de uma promessa de Deus, está trazendo à memória aquilo que Deus prometeu e que já havia cumprido em meio ao seu povo e que não iria retroceder em sua palavra. Josafá está lembrando daquilo que Deus falou em sua palavra. E há algo poderoso quando em oração nós lembramos das promessas de Deus, daquilo que Deus diz em sua palavra, em sua promessa. Porque o próprio Deus diz no livro do profeta Isaías, ele diz: assim como a chuva cai sobre a terra e não volta ao seu lugar sem antes cumprir o propósito para o qual foi enviada, assim como a neve vem sobre a terra e não retorna ao seu lugar sem cumprir o propósito para o qual foi enviada, assim também a minha palavra não volta vazia. E em outro momento ele diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus é o nosso fundamento, é a razão da nossa esperança, é aquilo que vai nos garantir a resposta do Deus Todo-Poderoso.
Não são os nossos argumentos diante das adversidades, não são as nossas razões, o nosso choro, o nosso desespero, a nossa aflição, sabe? Não é o nosso temor diante do problema que vai mover a mão de Deus, mas é aquilo que Deus diz que faria em nosso favor, é aquilo que as Escrituras Sagradas diz a nosso respeito, que vai fazer com que Deus se levante por nós, venha em nosso auxílio e mude a nossa sorte. Por que Deus se levantou em favor de Josafá? Porque se você continuar lendo a história, você vai ver algo maravilhoso, como Deus trabalhou em favor de Israel naquele dia. A maneira como Deus trabalhou em favor do seu povo. Mas Deus atendeu a Josafá porque ele veio lembrando as promessas de Deus. Ele veio lembrando que Deus havia dado a Abraão, havia uma promessa feita a Abraão. Deus falou para Abraão que aquela terra seria dele, da sua descendência, seria para sempre. Josafá faz questão de lembrar que Abraão era amigo de Deus. Ele diz no final, versículo 7, ele diz: a Abraão, teu amigo, para sempre, deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. É nossa, Deus. Nós não estamos em um lugar que não nos pertence. Nós não estamos requerendo algo que o Senhor não tenha prometido para nós. E aqui há algo importante para nós observarmos. Jeremias 1,12, Deus diz: eu sou Deus que velo pela minha palavra para cumpri-la. Qual é a garantia de Deus fazer algo em meu e seu favor? É aquilo que ele disse em sua palavra. Porque ele só faz aquilo que ele prometeu fazer. Ele não está para fazer algo, sabe, contrário à sua palavra. Deus vela pela sua palavra, Deus olha para a sua palavra, Deus observa o que ele diz. E quando nos firmamos na sua palavra, nas suas promessas, ele envia os seus anjos para que a sua palavra se cumpra em nosso favor. Por isso, diante das tribulações, devemos lembrar daquilo que Deus diz, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário em nosso favor. Se a palavra de Deus diz que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, precisamos lembrarmos de quais são as bênçãos conquistada na cruz do Calvário em meu e em seu favor. Precisamos lembrar que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre seus ombros e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Precisamos lembrar, é a oração de Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo de número 1, Paulo ora em favor da igreja, falando justamente a respeito disso, pedindo a Deus que a igreja de Éfeso pudesse compreender a profundidade da obra de Cristo em seu favor, para que eles pudessem se firmar nessa promessa. Diz Efésios capítulo 1, versículo 17, Paulo pede a Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes desse o espírito de sabedoria para que vejam claramente, realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que fez por eles, pedindo para que os corações deles fossem inundados de luz, a fim de que possam conhecer a esperança para a qual ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança que ele prometeu ao seu povo. Queridos, há algo grandioso que Deus fez na cruz por mim e por você e que nós precisamos compreender, conhecer, para diante das adversidades, nos momentos de batalhas, nos firmarmos nas promessas de Deus. Esse foi o ponto de apoio de Josafá. Esse foi o ponto onde Josafá firmou os seus pés. Deus, essa terra é nossa, porque o Senhor deu a descendência de Abraão, eu sou descendência de Abraão, então esse território me pertence. Esses inimigos não têm o direito de vir fazer o que eles querem fazer. É a mesma coisa quando batalhamos pela nossa casa. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí o inimigo acha uma brecha e quer cirandar, sabe, quer bagunçar a vida do povo, quer causar situações ali, quer causar pavor, quer causar problemas. Qual o seu posicionamento diante disso? Eu falo: Senhor, o Senhor não está vendo, Deus. Não, queridos. É se firmar na palavra de Deus. Deus, eu sou do Senhor. Eu creio no Senhor como Senhor e Salvador, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A declaração de Josué: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui não, Satanás, porque a minha casa é do Senhor. Aqui você não tem espaço, pode bater retirada, porque o Senhor reina aqui e Ele governa. Então, eu e a minha casa pertencemos ao Senhor.
Sabe, queridos, nos posicionarmos na palavra. Compreendemos aquilo que Cristo tem para nós, as declarações, as maravilhosas promessas, a plenitude da obra de Cristo em nosso favor. É a oração de Paulo em Efésios capítulo 1, basicamente fundamentada naquilo que Josafá fez. Josafá buscou as promessas de Deus, Josafá foi recorrer à aliança de Deus com o seu povo, e hoje nós temos uma aliança por meio do sangue de Jesus Cristo, uma aliança eterna para com Deus, aonde temos os direitos daquilo que Cristo fez por nós, porque ele, quando morreu, foi ressurreto, ele foi assentado nas regiões celestiais, acima de todo nome, acima de todo principado, acima de todo governo, ele tem o nome sobre todos os nomes, mas também vai dizer em Efésios capítulo 2, que nós fomos assentados junto com eles nas regiões celestiais. Então, o mesmo poder que operou em Cristo por meio da fé, ele também opera em minha e em sua vida, em nosso favor, para que possamos ser, por meio dele, mais que vencedores, possamos desfrutar dessa maravilhosa vitória que ele trouxe para nós. Mas precisamos aprender com Josafá. Versículo 7 de 2 Crônicas 20 diz: ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. E aí diz o versículo 8: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, a espada, o juízo, a peste ou a fome, nós nos apresentaremos à tua presença, diante desse templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha o que Josafá faz. Lembra do dia que Salomão consagrou o templo. Lembra do momento em que Salomão estava consagrando ali. 2 Crônicas 7,14. Vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus confirmando a oração de Salomão. E Josafá está fazendo o quê? Lembrando a Deus, trazendo à memória aquilo que Deus havia prometido, se eles se voltassem diante daquele tempo, que ali estava o nome de Deus, ali estava a presença de Deus. Queridos, e hoje nós temos algo maior que o templo de Salomão, porque nós temos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, e diante desse nome, todo joelho tem que se dobrar. Nós temos um nome que nos foi dado como poder, como autoridade, contra todo mal, e no nome de Jesus, todo mal tem que sair, tem que bater retirada. Mas precisamos conhecer a nossa possessão, a nossa propriedade, a nossa herança, o que nos foi dado. Josafá, ele lembra, sabe, ele lembra daquilo que Deus fez, das promessas de Deus. Ele diz: se vierem as pestes, o juízo, se vier a fome, e clamarmos a ti, o Senhor vai nos ouvir, vai nos livrar. Josafá ora como quem segura a Escritura e diz: Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. É aquilo que o salmista fala no Salmo 119: a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Queridos, a palavra de Deus em nós a retermos, nós guardamos, sabe, nós vamos estar com a nossa vida guardada no Senhor. É aquilo que Deus disse para Josué, Josué capítulo 1, Josué medita no livro dessa lei de dia e de noite, não aparte da tua boca as palavras do livro dessa lei. Ou seja, o que levou Josué a ter vitória contra os inimigos? Era estar declarando as promessas que Deus havia feito ao seu povo, confessando as promessas de Deus, declarando as maravilhas do Senhor. É aquilo que Paulo diz em Romanos, se eu não me engano, capítulo 10, ele diz: com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a justiça. Ou seja, nós cremos de todo o coração que essa promessa é verídica, é verdadeira, é algo que pertence a nós, mas os nossos lábios precisam declarar aquilo que a palavra de Deus diz. Então, quando vocês estiverem em adversidade, quando vocês estiverem em momentos de angústia e de aflição, quando
Quando você estiver passando por lutas, fale em oração: Senhor, a tua palavra diz isso a meu respeito. Senhor, a tua promessa é essa sobre mim. Senhor, o Senhor declara isso sobre mim. É a tua promessa, é a tua palavra, e eu quero vê-la cumprida em minha vida. Vem, Senhor, e faz em mim o que a tua palavra diz a meu respeito. Foi o que Josafá fez, humilhando-se diante de Deus, prostrando-se diante de Deus. Não é você ordenar a Deus que faça algo, entenda isso. É você lembrar a si mesmo do que Deus já fez por você. Porque quando Deus declarou, Ele não vai fazer aquilo. Quando a palavra saiu da boca de Deus, já está feito. A obra já está completa, já está realizada. Por isso Jesus declara lá na cruz do Calvário: está consumado, obra completa. Então as promessas de Deus a meu e a seu respeito, embora nós não a vemos com os olhos naturais, elas já estão cumpridas em Cristo Jesus. Agora, o lembrar em oração daquilo que Deus diz é reavivar, reanimar os nossos corações com as promessas de Deus, lembrando de tudo o que Ele já fez em nosso favor e nos posicionarmos em sua palavra. Lembra Jeremias 1,12? Eu sou Deus que velo pela minha palavra para cumpri-la. Hebreus diz que os anjos do Senhor são seres ministradores a serviço de Deus para fazer com que a palavra de Deus se cumpra na vida dos seus. Ou seja, eu vou lá na palavra de Deus. Deus está velando pela sua palavra para cumpri-la. E eu permaneço, me posiciono na palavra de Deus. Eu coloco a minha confiança, a minha esperança naquilo que a Bíblia diz. O problema está lá. Porque enquanto Josafá orava e jejuava, os inimigos se preparavam para enfrentar Judá. Eles se preparavam para combater o povo de Deus. Eles estavam contando com uma batalha vencida. Nosso exército é maior, naturalmente a vitória é certa. Mas Josafá e todo Judá e todo o seu povo se humilhava diante de Deus, colocando a sua esperança em Deus, firmando a sua fé e o seu coração nas promessas de Deus. Talvez se Josafá fosse buscar algum especialista de batalha, que viesse dar um panorama sobre aquele confronto, aquela situação, daquele momento para Josafá, o especialista ia falar: Josafá, eu acho que é melhor você sair aqui, pelo norte e fugir enquanto há tempo. Enquanto eles estão se preparando lá, você corre aqui para Samaria, porque é o melhor para você fazer. Não sei se era essa posição geográfica, mas suponhamos que seja, né? Eu sou muito bom de geografia. Mas o fato é, Josafá não foi buscar conselhos naturais. Josafá foi firmar a sua esperança na maravilhosa promessa de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso. Queridos, nós não estamos perdendo nosso tempo no serviço a Deus. Nós não estamos aqui, simplesmente fazendo algo para ver se algo acontece. Não. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, ele tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio em suas mãos. E o nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu falar de um Deus como ele, mas ele é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E ele diz em sua palavra: quando você passar pelas águas, eu vou estar com você. Quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. E a prova disso é Daniel. A história de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado da fornalha de fogo ardente. Tão quente que a pessoa que foi lançar eles morre na boca da fornalha. As cordas que os prendiam queimaram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha nem cheiro de fumaça. E aí o quarto homem aparece lá para o guardá-los. Eles saem ilesos da fornalha. A prova disso é Daniel, que passa a noite na cova de leões famintos, e Deus o guarda, Deus o sustém, Deus o preserva, Deus o livra dos leões famintos. A prova de que os leões estavam famintos é que quando os seus algozes, quando seus inimigos foram lançados na cova, não deu tempo nem de cair embaixo, no final da cova. Na metade do caminho, os leões já pularam e devoraram a eles ali, tão famintos que estavam. Mas enquanto Daniel estava lá, porque Daniel estava
firmado na promessa de Deus. Daniel estava com seu coração na palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego colocaram a sua esperança em Deus. Eles disseram: rei, se o Senhor nos quiser jogar, o Senhor nos joga. Se o meu Deus quiser me livrar, Ele me livra. Mas uma coisa é fato: eu não vou negar o meu Deus. Eu não vou me prostrar ante ao seu Deus. Eu não vou negociar a minha fé. Eu não vou retroceder na minha esperança em um Deus que tem todo o poder. O nosso papel, queridos, é permanecer na promessa de Deus, na palavra de Deus. Não importa o tamanho do problema que vem contra você. É como a história do profeta Eliseu, quando os inimigos cercaram a casa do profeta, né? E descobriram que o profeta era o grande problema contra os exércitos inimigos, porque Deus mostrava tudo que os inimigos conversavam nas tendas. Deus revelava ao profeta, o profeta falava ao rei de Israel, e o rei de Israel se livrava das armadilhas do inimigo. E eles descobriram isso. Tem um profeta lá em Samaria, então temos que mandar lá em Israel, tem um profeta. Temos que mandar dar um jeito nesse profeta, e manda uma quantidade de soldados lá e cerca a casa do profeta. O moço do profeta sai lá fora e logo de manhã, você imagina, logo cedo você abre a porta, tem um monte de soldado na sua porta, fortemente armado. Você fala: meu Deus, agora complicou, né? Polícia Federal está na minha porta, está amarrado em nome de Jesus, né? Misericórdia, né? Misericórdia. O coração, sabe, sai pela boca, né? Sai pela boca. Foi o que aconteceu com o profeta. E o moço do profeta abre a porta logo de manhã e vê aquele poderoso exército, fala: meu Senhor, agora o que vai ser de nós? E o profeta tranquilo lá, fala: não, meu filho, calma, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja o que está em nosso favor. E os olhos do moço é aberto, e ele vê carruagens de fogo, cavalos, sabe, os anjos, o poderoso exército de Deus, que estava próximo deles, para os defender daqueles adversários. Queridos, embora às vezes nossos olhos espirituais não sejam abertos para ver a realidade espiritual do poder de Deus operando em nosso favor, nós temos a palavra de Deus como garantia de que Ele é o Deus que peleja pelos seus, que não desampara os seus, que não deixa os seus. Então podemos firmar a nossa esperança, a nossa confiança nesse Deus. E Josafá sabia disso. Por isso ele lembra de tudo que Deus prometeu, ele traz em sua oração, sabe? Ele não vai reclamar a Deus a sua angústia, o seu medo, o seu temor, não. Ele vai em oração e fala: olha, Senhor, o problema está aqui, mas a tua palavra diz que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Então, por causa da tua palavra, eu tenho a vitória. Essa foi a posição de Josafá, se firmar na promessa de Deus. Ele diz: Senhor, tu prometestes. Em tempos difíceis, não ora para lembrar Deus do problema, mas para lembrar a sua alma de quem é Deus. Lembre a sua alma, sabe? Bendiz, ó Senhor, a minha alma, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó Senhor, a minha alma, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. E são muitos os benefícios dele por nós. É ele quem perdoa as nossas iniquidades, é ele quem nos sara as nossas enfermidades, é ele quem livra a nossa alma de todo mal, é ele quem nos guarda, nos sustém, nos mantém de pé, é ele quem nos fortalece, é ele quem nos dá vida, é ele quem nos abre porta, é ele quem fecha a porta, é ele quem nos livra do laço do passarinheiro, é ele que nos mantém ainda que andemos pelo vale da sombra e morte, é ele quem nos sustém lá, é ele quem nos leva aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, é ele quem prepara perante nós, na presença dos nossos inimigos, uma mesa e unge a nossa cabeça com óleo de uma forma que o nosso cálice possa transbordar. É ele em nós. Então lembre a sua alma quem é Deus, quem é o seu Deus, a quem você está buscando, em quem você está colocando a sua esperança. Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Às vezes a gente vem para a igreja, ouve uma palavra, sabe? A gente vai para um gabinete, ouve uma direção, e tudo mais, mas e aí? Isso nos levou a permanecer em confiança em Deus? Ou nós estamos ainda firmados e fundamentados nas nossas razões? Que às vezes nós ouvimos, não sei se é possível, mas entra aqui e sai por aqui, sabe? Entra de um lado, sai do outro e vai embora. Você ouve uma palavra de fé aqui que motiva, enche o seu coração de esperança e você sai dessa porta para fora
Cadê a palavra? O que o pastor pregou? O pastor pregou? Né? Nem lembra mais. Meu Deus! Sabe? Retenha as coisas de Deus no seu coração, queridos. Guarda a palavra de Deus em seu coração. Fundamente a sua vida, a sua esperança, o seu futuro. Projete tudo nas maravilhosas promessas de Deus. Sabe? A sua convicção de que você vai avançar, de que Deus vai te abençoar, de que nada vai te faltar, de que Ele vai trazer paz, saúde, libertação, mudança de vida, novidade de vida sobre a sua vida, fundamentada na promessa de Deus, esperando em quem Deus é. Foi o que Josafá fez. Ele disse: Senhor, eu estou aqui, eu estou apavorado, mas para quebrar esse pavor eu vou jejuar. Eu vou me lançar aos teus pés e vou convocar a igreja todinha para orar comigo, para que eu não perca a esperança em meio à oração, em meio ao jejum. E convenhamos, né? Você fala, vou jejuar, sozinho. Aí vem lá um bolo, vem uma picanha, vem lá uma lasanha, uma macarronada, vem lá sabe, um prato que você gosta, alguma coisa, lá se foi embora o jejum. Mas aí você combina com os irmãos, nós vamos jejuar, todos nós, amém? E vamos, né? Aí vem lá, você tem que ser forte, porque você está diante dos olhos de todos, né? Então te ajuda a permanecer na palavra de Deus. Então se você não consegue sozinho permanecer, por isso que nós somos igreja, por isso Cristo constituiu igreja, para que um possa auxiliar o outro nas suas fraquezas, para que juntos, ombro a ombro, possamos romper as adversidades dos dias maus, orarmos uns pelos outros, batalharmos uns pelos outros. Foi isso que Josafá fez, convocou a congregação, se colocou diante de Deus, buscou a Deus e juntos obtiveram a vitória. Ore com a Bíblia aberta, ore baseado em promessas, não em sentimentos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, versículo 20, Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo diz assim: Timóteo, Silvano e eu temos falado a vocês a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não é alguém que diga sim quando quer dizer não. Ele sempre faz exatamente como diz. Jesus sempre faz exatamente como diz, é o que Paulo ensina. Ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam. E nós temos mostrado a todos como ele é fiel, e com isso damos glória ao seu nome. Paulo está dizendo para a igreja, sabe quem é Jesus? Ele não é alguém que diz sim quando quer dizer não, mas ele sempre faz como? Exatamente como diz. Às vezes nós lemos as escrituras sagradas, mas nós dizemos, bem, mas não é bem assim, né? Vamos estudar um pouquinho mais para nos aprofundar, vamos ver aqui uma visão teológica diferente, um ponto de vista diferente para entendermos melhor o texto. Queridos, Deus diz o que Ele disse. É o que Ele disse, é o que Ele vai fazer. Ele é o Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. Se Ele diz que somos mais que vencedores nele, então a vitória é garantida. E mais que vencedor é isso. Não é entrar na batalha para ver se vai vencer. É ter a garantia da vitória, não importa qual o tamanho do problema. A vitória pela nossa própria força? Não. A vitória que vem dele, por meio dele. Então nele nós descansamos, deitamos, pegamos o sono, dormimos tranquilo, acordamos porque o Senhor nos levanta, não importa a tribulação, 1000 caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu com uma certeza, eu não serei atingido, porque é nele que eu estou seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Descansará. É lugar de descanso, é lugar de repouso, é lugar de segurança, é nele. E Paulo está dizendo, olha, ele sempre faz exatamente como ele diz, ele cumpre todas as promessas divinas. E diz, não importa quantas delas existem. Eu não sei qual é a promessa da qual você precisa se assegurar hoje. Qual é a necessidade, que palavra da qual você precisa se agarrar hoje. Mas há uma promessa para a sua vida, para mudar a sua situação. E se você se apegar a ela, em Cristo,
você será vitorioso. Em Cristo, você alcançará aquilo que você precisa. Hebreus 10, 23 diz: agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Não há lugar para dúvida. Você não precisa, sabe, orar aqui. Deus, a tua palavra diz, aí você abre o olho, corre lá. Eita, não aconteceu. Senhor, mas a tua palavra. Eita, não aconteceu. Não. Você pode orar, mesmo que você saia daqui e o problema tenha se tornado maior, você fica firme na promessa de Deus, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Permaneça na palavra de Deus, não desanime, não desista, não retroceda, persevere naquilo que Deus prometeu na sua palavra para você. Ele prometeu em sua palavra, há uma promessa para a sua vida. E quando as forças acabam por causa do medo, Josafá colocou os seus olhos no Senhor. E esse é o ponto principal que precisamos observar. Falamos disso recentemente. Hebreus 12:2 fala que precisamos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Pedro, quando andou sobre as águas, enquanto ele olhou para Cristo, ele andou em meio à tempestade sobre as águas. Quando ele olhou para a tempestade, ele afundou. Depois de exaltar o caráter de Deus, Josafá apresenta o problema. Eles são muitos, não temos forças, não sabemos o que fazer. Ele diz no versículo 10 ao 12, ele fala sobre as adversidades, sobre a dificuldade, que não era que Josafá estava negando a realidade. Josafá tinha consciência do problema. Não é você fechar os olhos para a realidade e falar, não tem problema, não tem problema. Não, isso não vai mudar a sua situação. Não é você confessar positivamente acerca da situação. Não, não é isso que muda a sua história. Não é isso que muda a sua história, mas é o que muda a sua história, é você ter consciência da realidade, é você saber a proporção, o tamanho do seu problema, você saber reconhecer o que você é capaz ou não de fazer, mas diante de tudo isso, você olhar para aquele que pode todas as coisas em sua vida. Depois de exaltar o caráter de Deus, Josafá apresenta o problema, mas sua declaração final é uma das mais importantes na vida espiritual, e ele diz no versículo 12, porém os nossos olhos estão postos em ti. O inimigo está ali, ó. Está aqui, Deus. Eu não tenho força, meu exército não é capaz, eu não tenho condição de vencer, mas eu estou olhando para o Senhor. Eu continuo olhando para o Senhor. Isso não mudou a adversidade, não mudou o problema, mas eu continuo olhando para o Senhor, porque é no Senhor que eu tenho a vitória, é por meio do Senhor que eu tenho a vitória. E essa é a fé madura. Não negar o problema, não fingir a força, não é esconder o medo. Lembra que falamos domingo de Ananias e Safira? A falsidade, a hipocrisia, sabe? Não é você fingir ser forte. Não, é você reconhecer a sua fraqueza, mas colocar a sua esperança em Deus. Falar, Deus, olha, eu vou entregar tudo em tuas mãos porque eu não dou conta. E é aí que Deus entra em ação. Não é fingir ser, é reconhecer a sua incapacidade, mas diante da sua incapacidade, também reconhecer que é um Deus que pode todas as coisas em seu favor. E colocar nele a sua esperança, decidir olhar para Deus quando tudo em volta parece impossível. Deus não exige que você saiba o que fazer, mas Ele exige que você saiba para onde olhar. Ele que requer, Ele já deixou em sua palavra essa direção. É a oração de Paulo em Efésios 1:16 até o 22, se eu não me engano. A oração de Paulo, quando ele fala, nós lemos o versículo 17 e 18 agora há pouco, pedindo a Deus, Deus faça-os compreender tudo o que o Senhor fez. Ajuda essa igreja, Deus, a entender o seu poder, a sua majestade, os benefícios que eles têm no Senhor. Eles entenderem que eles são geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, que eles já não são mais desse mundo e que há um Senhor sobre a vida deles que lhes garante a vitória. Era a oração de Paulo, queridos, é o que nós precisamos diante das fraquezas, sabe? Deus não vai exigir que você saiba o que fazer, mas Ele exige que você saiba para onde olhar para Ele. Sua fraqueza não é um impedimento para Deus, mas é o palco para o milagre. Lembra da história de Davi? Quando Golias se levantou contra Israel?
o gigante lá ameaçando por vários dias, todo mundo amarelando. A hora que o gigante vinha, todo mundo corria. Eu enfrentar esse gigante de jeito nenhum. Saul já estava prestes a sair do campo de batalha, fugir para outro lugar, quando Davi fala, eu vou. E vai lá Davi, apenas com a funda, uma pedra. O gigante fala, você pensa que eu sou um cachorro para você vir com estilingue, uma pedra, uma funda e uma pedra contra mim? Aí o Davi olha para o gigante e fala, olha, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, com todos os seus aparatos de guerra, com toda a sua habilidade guerreiro, com toda a sua força, o seu tamanho, a sua capacidade, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E ali estava o fundamento da vitória de Davi. Não era a capacidade de Davi, não era a habilidade de Davi em jogar uma pedra, não era a pedra que Davi escolheu que derrotou o gigante, foi a sua esperança, a sua confiança em um Deus que lhe entregaria o gigante em suas mãos. É a sua fé em Deus, é a sua permanência em Deus e na palavra que Ele liberou sobre a sua vida. E é aquilo que está nas Escrituras, tá? Quando a gente fala a palavra de Deus, muitas vezes a gente vai buscar alguém que revele uma palavra de Deus. Está tudo revelado aqui, queridos. E eu estou te trazendo uma porção dessa revelação mais ampliada para você entender mais profundamente o que Deus já falou a seu respeito. Não é que ninguém de Deus pode vir falar algo de Deus para você, mas cuidado. Tem muitos aí que falam pelos cotovelos como se estivesse, sabe, conectado 24 horas ali, a sala do trono, ouvindo toda a conversa que Deus fala, né? Cuidado com isso. Então, a sua fraqueza não é um impedimento para Deus, mas é o palco para o milagre. A vitória começa quando o crente diz, eu não tenho forças, mas tenho um Deus forte, aleluia. Eu não tenho capacidade, mas o meu Deus pode, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nele que eu posso, é nele que está a minha vitória. Então, quando somos secados pela ansiedade, por notícias ruins, por necessidades que ultrapassam nossa capacidade, por lutas que parecem maiores que nós, Deus nos chama ao mesmo caminho de Josafá. Qual é o caminho de Josafá? Buscar ao Senhor com sinceridade, orar, lembrando quem Deus é e o que Ele prometeu, assumir que não sabemos mais, Ele sabe. A vitória de Josafá não começa quando o exército marchou, mas começou quando o povo voltou os seus olhos para Deus. E o mesmo acontece conosco. Como foi a vitória de Josafá? Você continua lendo a história, Deus levanta um profeta em meio ao povo, e aí Deus fala por meio do profeta, dizendo, olha, vocês vão preparar os levitas, colocar eles na frente, os cantores, e eles vão cantar na frente do exército. E vocês vão em direção ao inimigo. E ali Josafá fala assim, Senhor, coloca lá os cantores, e eles começam a louvar o nome de Deus, a exaltar o nome de Deus, e ir em direção ao inimigo. E Deus envia a confusão lá no arraial do inimigo, se levanta um contra o outro. Dali um pouquinho eles chegam lá, não tem mais ninguém vivo. Todo mundo morto. O inimigo, todos os exércitos derrotados. Eles não pegaram na espada. Eles não tocaram na espada para lutar contra o inimigo. Eles só cantaram a Deus. Só louvaram a Deus. E o mais interessante, foram 3 dias de espólio de guerra. Foram 3 dias recolhendo as riquezas que eles deixaram lá. Comida, ouro, prata, sabe, armamento. Eles foram 3 dias para juntar tudo o que o exército inimigo deixou para eles. Resumindo a história, quando confiamos em Deus, quando oramos a Deus, quando colocamos a nossa esperança na palavra de Deus, além dele nos garantir a vitória e derrotar os nossos inimigos, ele nos prospera, ele nos abençoa, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus o qual nós servimos, queridos. Um Deus que se importa conosco, um Deus que cuida de nós, um Deus que está com seus olhos para nós. Não importa o que está te cercando, te pressionando, sabe? Ou se há escassez, ou se você está sem direção, sem forças. O que importa é que você olhe para Cristo, o autor e o consumador da sua fé. Você não precisa saber o que fazer, você só precisa saber para onde olhar. Aonde estão os seus olhos? Para o que você tem olhado diante das adversidades?
Quando não sabemos o que fazer, precisamos olhar para Deus. Ele sabe o que fazer. Ele sabe como vencer as adversidades, como nos garantir a vitória. Amém?